Olá, estamos começando mais um programa feito especialmente para você, amigo esportista, e a você, admirador do Ligado Esporte, pela TV Polo em Cubatão. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E como sempre, a sua audiência. E lembrá-los, mais uma vez, ou como sempre, em todos os programas, né, que o nosso site está à sua disposição para você ver os programas anteriores. Que é www.lcm.com.br. Também temos um e-mail, lcm@lcm.com.br, onde você pode estar nos mandando aí seu aviso, conquista de eventos da sua modalidade, ok? Aguardamos. Ou também, né, a sua participação, você querendo participar aqui do programa, nos mande alguma coisa aí, o seu pedido. E como sempre, o nosso programa aqui com grandes atletas. Hoje nós temos um rapaz aqui meio nervoso, briguento, meu amigo de infância também, né? Só que naquela época era cabeludo, né? Era bem cabeludo. Que é o professor Aguinaldo. Aliás, o professor Aguinaldo foi o primeiro presidente da Liga Cubatense de Artes Marciais. Hoje está aqui, faixa preta, se não me engano, acho que é terceiro ou quarto dan. Ele vai dizer quinto grau hoje, faixa preta quinto dan, ou quinto grau, né? Quinto dan. Está aqui ao meu lado direito. Olá, professor, tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui no nosso programa. Aliás, antes tarde do que nunca, né? Graças a Deus. Porque esse homem aqui, nós tivemos que trazer ele quase amarrado, né? Já convidamos aqui umas 20 vezes. É um daqueles que está sempre escapando. Hoje é o dia. Parabéns pela sua vinda. Obrigado, Você obrigado. sempre foi bem querido aqui. Muito. Aguardamos aqui pacientemente a sua participação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí ao programa, professor Carlos, professor Wilson, professor Barbosa. É um prazer estar aqui, junto com o pessoal aqui, dando essa entrevista para todos vocês. Ok, vai relatar um pouquinho da sua vida. Aliás, nós temos algumas fotos aí tiradas do baú. Baú. Foto, olha, precisa ver a cabeleira, o look do professor Aguinaldo. Isso não faz nem muito tempo, não. Acho que uns 5 anos atrás ele era bem cabeludo, agora não. Tô brincando. E como sempre, a participação aqui do professor faixa preta de kickbox, técnico da equipe Adrenalina Fight, professor Carlos. E aí, professor Carlos, tá gostando hoje aqui da presença do Aguinaldo? Finalmente ele apareceu no programa. Conseguimos, finalmente. Tem mais uma meia dúzia que está difícil de trazer, mas a gente vai tentando, né? Infelizmente, até eu disse assim, quando o Aguinaldo vier participar desse programa aqui, eu vou até comprar um bolo, porque o programa já está fazendo aniversário, e desde o começo nós estamos tentando trazê-lo, né? E infelizmente, não me avisaram que ele vinha hoje. Ele veio, tá vendo? Aí não deu para trazer o bolo, mas não tem problema, eu vou convidar você para outro dia comprar um bolo aí. Mas como sempre aqui, agora vamos relatar a presença aqui e a participação especial do nosso grande árbitro internacional de kickbox, como sempre viajando, né? Aqui nos deixando aqui na mão, né? E a sua ausência aqui é fatal. O homem sorridente, grande look aí, ó. É o professor Wilson. Diga, professor Wilson, muita novidade hoje. Temos alguns e-mails para hoje ou não? Bastante. Bom, primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, né? E agradecer a presença dos convidados. Ok. Olha, também queria dizer aqui, agradecer aqui a grande participação, colaboração aqui dos nossos técnicos, né? Que é o diretor Kleber, no corte e edição, e também ao Ramon, nosso maquiador, cinegrafista e iluminador. O grande Ramon, ele está sorrindo, né? Bom, vamos aqui conversar um pouquinho com o professor Aguinaldo. Professor Aguinaldo, faça aí um pequeno relato da sua vida esportiva, seu início, que eu sei que você não começou diretamente no karatê, ou foi no karatê, depois... Não. Ou você fez paralelamente, foi primeiro em outra modalidade. Foi, com certeza. Eu lembro que você tinha até um apelido, Chapa, né? Não, Chapa era meu grande amigo, até Renivaldo. Renivaldo, né? tá certo. Meu apelido, eu comecei na capoeira, né? O meu apelido da capoeira era Gaiamu. Gaiamu. É aquilo que dá em qualquer lugar. Olha, não. Que isso? Não, senhor, quer dizer, o Guaiamu é uma coisa assim comum. Não, Guaiamu não é uma coisa comum, não. Ele nem sabe o que é. Guaiamu, aquele grandão. Não, isso, pô. O caranguejo azul. Não é comum, pô. Verde, sei lá, tem tanta... Não é comum. Tá pensando que é fruta? Tu tá pensando que é aquelas Maria Mulata de brejo, pô. Eu pensei que era não é aquelas Maria Mulata, não. Não é aquelas Maria... Não, é uma coisa boa, rara. Isso é aqueles caranguejos saradão, boa, cara. Tratado em fundo de quintal, meu. Tratado em fundo de quintal. É verdade. Sovado com carne. Com tudo, arroz, tudo. Então tá bom, olha aí, o programa... Pra você ver. Programa, Mas então você fazia capoeira, mas com quem?
Então, eu comecei com Torlai, né? Aí depois houve aqueles vuc-vuc que tem na capoeira, que veio mestre Bandeira, Carvoeira aqui em Cubatão, aí acabaram com a festa. Aí o mestre Carvoeira se estabeleceu na cidade de Cubatão, eu durante dos 16 aos 21 anos fiz capoeira. Aí tive o prazer de jogar muita capoeira aqui com o Barbosa também, e aí depois parti para o karatê, né, junto com o professor, com o falecido até, saudoso mestre André, né? Aí também tive o prazer de lutar algumas vezes aqui com o Barbosa também. E também, paralelamente, treinava karatê. Aí eu fiz o caminho inverso. O Barbosa era do karatê, foi para capoeira. Eu era da capoeira, fui para o karatê. Então nós mudamos de lado. Eu hoje na faixa marrom, hoje tem uma graduação de mestre na capoeira. E ele parou, não sei qual foi a graduação na capoeira, e hoje parei é considerado um mestre. Meu mestre, quinto dan de karatê. Pô, legal, legal. Mas treinou com o André e depois continuou com o Petrolino? Então, não. Aí dei continuidade com o Petrolino, aí o professor André foi para o Japão, onde ele voltou com o estilo Goju Ryu, né? Aí eu não me adaptei ao estilo Goju, porque o meu negócio é mais comitê, que é a luta, né? O professor André veio com mais kata, que ele gostava do kata, que é movimentos imaginários. Isso. Aí eu continuei o meu processo com o professor Maurício, aí eu tinha que dar sequência aos meus estudos, né? Aí eu tive que me afastar, fui treinar com o professor Sérgio do Karatê, né? Aí saí do professor, aí me formei com... Então, na época teve uma grande equipe com o Isso, exatamente, uma grande equipe. Era a equipe Pódio, se não me engano, né? Pódio, de Cubatão. Então a gente... Era o Elinho... O Hélio, era o Carlos Siqueira, Hélio... Carlão... Marcos Oelbe, isso, junto com o professor Sérgio. Então a gente era uma equipe, tanto masculino e feminino. Então disputamos, nós somos até hoje a primeira cidade ainda, ninguém quebrou esse título, esse título de campeão paulista, onde nós fomos campeão em cima da base da seleção brasileira de karatê na época. Então, nessa época eu me lembro dessa equipe, foi uma equipe problemática, era muito divertida, e olha, tinha o Alex, Carlão, tinha o Elinho, tinha o Bill. Quem mais? Nossa, Marcão, Betão, Aguinaldo, Serjão. Era uma equipe poderosa. Muitas meninas. Você pergunta aqui aos convidados, professor Wilson, professor Carlos? Eu vou fazer uma pergunta para o mestre. O mestre, está ministrando aula hoje onde? Então, eu hoje, né, estou já há 12 anos administrando aula lá no Colégio Ari de Oliveira Garcia, onde esse projeto está lá na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde o professor Luiz, né, que ele é o diretor, ele me cedeu o espaço lá e ele montou um projeto onde cada colégio tem que ter um projeto registrado na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E ele adotou o Karatê, ele abraçou essa ideia do Karatê. Então lá o nosso projeto, vamos dizer assim, está como registrado harmonia do corpo, da alma e da mente. Então está registrado lá, em 12 anos já faço parte lá do Colégio Ari de Oliveira Garcia, administrando uma aula de terças e quintas, das 18h30 às 20 horas, e no sábado, das 9 às 11 da manhã. Ok, olha, vamos continuar ainda conversando aqui com o professor Aguinaldo, né? Conhecido também naquela época da capoeira como Goiamu, mas nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte para a TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. Estamos voltando com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, iniciando aqui o segundo bloco. Continuamos aqui com o convidado de hoje, que é o senhor Aguinaldo, professor faixa preta quinto dan, que tem um projeto lá que está já há 12 anos no Colégio Ari. Olha, Aguinaldo, eu gostaria então de saber um pouquinho mais aí para os nossos telespectadores, o endereço, aí sabe o nome da rua ali, os horários das suas aulas que você administra lá, professor? Fica na rua Rio de Janeiro, 620, na Vila Nova, né? Colégio Ari de Oliveira Garcia. Terças e quintas, das 18h30 às 20 horas, no sábado, das 9 às 11. Das 9 às 11.
ambos os sexos, idade mínima e máxima? Não, então, as crianças a partir de 4 anos de idade, eu já faço um karatê recreativo com eles, né? Então eu já desenvolvo desde os 4 anos de idade, eles já vão lá para fazer um karatê mais recreativo do que praticamente uma arte marcial, que não tem como exigir de uma criança, né? E a idade máxima à vontade. Aí, já tá você como exemplo, né? Isso, a idade assim é mais ou menos a idade do seu Wilson. A gente lá estamos aceitando lá, porque né, a melhor idade, nós estamos lá com a turma da melhor idade, trabalho também com a melhor E idade. desses 12 anos aí, tem alguém aí que se destacou, que tá até hoje, que pegou gosto pelo karatê? Olha, eu tive a felicidade, professor Carlos, vários atletas. Eu tenho o Vinícius Honorato, tenho o Matheus, eu tenho um atleta meu que agora é profissional, é goleiro profissional do Paraná Clube, que é o Rodolfo. E entre outros, tem o Wagner, Tem aquela menina que foi para faixa preta, que é professora hoje. hoje. A Tatiane, que hoje é professora de educação física aqui em Cubatão. Tem a Mirella. Então, tenho vários atletas. Tem o Wagner, que hoje está fazendo engenharia, química. Então, puxa, mas uma gama de atletas. Mas isso é que eu gostou, você saber que participou da formação dessas pessoas, né? Hoje, professor Carlos, estou mais voltado para essa parte, né, de formação do caráter do atleta do que mais formar atleta. Infelizmente, não que eu perdi o gosto de fazer essa parte de atleta de competição, de alto rendimento. É porque, por causa das condições que não nos é imposta, vamos dizer assim, não foi dada nas administrações antecessores e vem uma consequência, e onde a gente não tem apoio. Então, eu acho que eu já estou numa certa, como vocês falaram, numa certa idade, a gente ficar batendo em porta em porta como se estivesse pedindo esmola não é legal, não. Então, eu sei como é que é, porque tem o campeonato, você quer inscrever seus atletas. E aí, quem vai pagar a inscrição? De onde vai vir o transporte, a alimentação dos meninos? Aí você às vezes tem que se virar. E fica difícil, mas, né? No Fica programa complicado. anterior nós conversamos sobre isso, viu, professor Aguinaldo? Até foi aqui com quem esteve aqui no último programa, foi o Bacalhau, não foi? Nós conversamos sobre essa questão. A SEMES, ela tem que trabalhar com escolinhas, ajudar as escolinhas. E aí nós temos, de uma vez por todas, uma fundação. Porque o atleta de alto rendimento, que é o caso que você já participou dessa equipe de alto rendimento, o atleta de alto rendimento, ele precisa aqui pagar as taxas de inscrições, pagar o transporte, e aí a fundação ela tem condições de correr atrás do patrocinador, né, e do dinheiro, não é mais ou menos por aí? Por aí, porque fica difícil, o atleta, por exemplo, a gente pega hoje uns meninos ou meninas, né, hoje em dia para treinar, aí chega a 13, 14 anos, poxa, ele já quer trabalhar, já quer ter o dinheirinho dele, nós já colocamos, vamos dizer assim, o mel na boca dele, já pegou gosto, mas só que ao mesmo tempo ele fala, poxa, preciso ajudar meu pai, preciso estudar e o meu pai não tem dinheiro para me bancar o meu estudo. Onde seria? Uma bolsa de estudo para ele, uma condução, um dinheiro para ele comprar, vamos dizer, o kimono dele, pagar a taxa de inscrição, e não tem. O que o atleta faz? Depois abandona tudo. Muitos têm futuro. Muitos deles têm futuro. Eu tive a sorte, estou tendo a sorte até hoje, que os meus atletas, nenhum deles assim, desviaram para o caminho errado. Né? Porque, graças ali à insistência da gente, em bater na mesma tecla ali, e aquilo, outros professores também trabalham em cima disso, primeiro da conduta, né? Principalmente as artes marciais, né? Trabalha mais a pessoa, né? O esporte, sim, todo, né? Disciplina, né? No caso, o cidadão. O cidadão. O atleta se transformar num cidadão. Um cidadão. Disciplina que o esporte e hoje eu estou trabalhando mais isso, trabalhar o cidadão. Porque não adianta ir pedir para A, B ou C para bancar um projeto. Projetos eu fiz e não deu em nada, então a gente fica meio cansado, vamos dizer assim, de tanto dar murro e ponta de faca, né? Mas eu não desisto, tanto que eu não desisti, estou lá 12 anos no Colégio Ari e pretendo ficar até quando o professor Luiz falar, não te quero você mais aqui. Não irá fazer isso, não. Pergunta, professor Carlos. Eu só ia comentar aqui, a gente viaja bastante, leva o pessoal para os campeonatos e o pessoal das outras cidades não acredita que aqui é assim.
rodeado de empresas grandes, de grandes indústrias, e chega lá e a gente está falando que foi do próprio bolso, com van alugada, fazendo vaquinha, fazendo rifa, eles não acreditam. É difícil isso. Olha, essa época aí, eu peguei aquela época que, quando nós chegávamos num torneio, né, até fato engraçado, né, eu acho que outros atletas aqui já comentaram isso, talvez, que a gente chegava no torneio onde o pessoal falava assim, lá vem uns poluidinhos de Cubatão, naquela época lá, na época brava de poluição de Cubatão, só que nós chegávamos com aquela equipe, aí nós ficávamos na nossa, sempre bagunceiro como sempre, a turma lá, alegre do karatê, né, todo mundo gostava do pessoal, só que eles depois viam, né, que era o poluidinho, né, porque a gente fazia uma festa dos primeiros lugares, tudo era nosso. Então, por anos, mais de 10 anos, o karatê ficou em um patamar, principalmente, eu vou falar do karatê, não vou falar das outras artes, né, porque, né, mas o karatê ficou em um patamar. Hoje em dia, são um ou outro atleta que estão se despontando, né, que é o caso aí da Fiamma e de outros meninos, me desculpa aí os outros meninos não lembrar, mas a Fiamma que está sendo o destaque maior agora, né, que foi convocada para a seleção brasileira e tudo, o Pan-Americano foi lutar. Então são poucos atletas, pelo montante que nós tínhamos antes do karatê, e hoje em dia eu vejo, exemplo mesmo da minha academia e outras academias de outros colegas, que estão lá 20, 10, 15 atletas, sendo que a média nossa era de 40, 50 atletas, e todas as academias cheias. E hoje em dia é tudo vazio. O que está acontecendo? Não tem mais criança no mundo? Não tem mais criança em Cubatão? Não tem mais jovem em Cubatão? Alguma coisa está errada. Está errado? Onde que está errado? Onde? Só tem um lugar errado, o poder público. Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Então tem que... Aí é muito mais fácil, né? Como eu me formei em pedagogia, pedagogo, é muito mais fácil, eu acho que o pessoal põe na cabeça deles, talvez os maiores lá, os cabeças pensantes, se intitulam cabeça pensante, é muito mais fácil criar FEBEMs do que criar centros esportivos ou fundações esportivas para aplicar no atleta, para aplicar na criança, né? Na formação de base, para que ele não tenha problema futuro. Que sai mil vezes barato, muito mais barato do que manter o cara atrás da grade, vamos dizer assim. Né? Eles acreditam assim, né? Que alguém está ganhando dinheiro, né? Porque, eu não sou, hein, gente? Não, na questão de que se criar FEBEM. O FEBEM não conserta ninguém. Isso não conserta. Isso aí já está aprovado. Aliás, eu até acredito que, não é querendo dizer mal, mas a FEBEM para mim é uma universidade. Não, né? Eu tenho essa experiência própria, porque eu dei aula 1 ano nas FEBEM da Baixada Santista. Agora não é mais FEBEM, é Fundação Casa, né? Eu dei aula no Guarujá, dei aula em São Vicente e em Mongaguá. Quer dizer, eu tenho essa experiência de 1 ano e lá não adianta. Não adianta. Se você, lá de baixo, já tira a criança desde o jardim da infância, começa a dar uma instrução, começa a dar colégio, começa a dar um esporte para ele não ficar na rua, não tem como desviar o caminho dessa criança. Não tem como esse jovem. Realmente fica muito difícil. Mas vamos continuar conversando aqui com o professor Aguinaldo, mas no momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, iniciando aqui o terceiro e último bloco do programa. Estamos aqui com o convidado de hoje, que é o professor Aguinaldo, faixa preta, quinto dan. Mas antes de voltarmos a conversar com o professor Wilson tem aqui a leitura de alguns e-mails aqui recebidos ao programa. Bom, Barbosa, primeiramente, um beijo para minha sogra, para minha esposa e minha filha. Parabéns. E um abração para o Paulo, atleta da Academia Corpus, e um beijo para a Fabiana, que é a namorada dele. Um abração para a Dayana, o William, Eduardo, e a Érica, a Abel e o Ademir, ambos da Academia Corpus. Muito bem. Bom, e o Aurélio de Santos, que ele nos encontrou através do site. Ele, como pode a Prefeitura de Cubatão não dar apoio a atletas das artes marciais dessa cidade, pois surgem vários campeões em várias modalidades e ficam no esquecimento. O Roberto Alcântara, da Ilha Caraguatá,
critica as indústrias da região da Baixada Santista pela falta de incentivo às artes marciais, como também às prefeituras de toda a Baixada. E Cândida, do Jardim Casqueiro, o governo da cidade de Cubatão tem investido pouco ou quase nada no esporte cubatense. Eu que pratico vôlei, sei muito bem o que é a falta de incentivo. Isso aí, os nossos telespectadores e atletas aqui de nossa cidade. Agora, se está precisando aqui de alguma ajuda aí, manda para cá, para a gente ficar sabendo quem é que realmente está necessitado de ajuda. Que eu acredito que é todas as modalidades. Caímos naquela conversa. Sem a fundação, não vamos chegar a lugar nenhum. Com certeza, vamos Temos que ter ficar... a prefeitura, no caso a SEMES, como escolinha de base. E a fundação mesmo para angariar fundos, né? Eu estou aqui com uma carteirinha. Caramba, Aqui foram com o descobrir isso não sei na onde, do viu? professor Aguinaldo, Careca. que estava com cabelo e bigodinho, assim, a lá Rodolfo Valentino. Ator lá de Hollywood. Aqui, ó, bigodinho, fininho, cabelo, que realmente contrasta completamente com o look de hoje, né? Olha essa brincadeira, eu não sei de onde que foram tirar essa carteirinha aí. Ah, isso aqui saiu do baú, viu? Nossa senhora, hein? Saiu do baú. Professor Carlos aqui que trouxe essa carteirinha. Agora tem uma pergunta aqui aos convidados, professor Wilson, professor Carlos. Essa carteirinha é lá dos arquivos da Liga de Artes Marciais, que eu guardo algumas coisas lá. E tá comigo já faz muito tempo. Eu queria aproveitar aqui, Barbosa, rapidinho, só mencionar aqui que eu fui convidado a levar uma equipe lá para os Estados Unidos no US Open, que é o Denis, a Mariane e a Yasmin, que estão credenciados para ir. E agora é correr atrás de patrocínio, né, para poder ir. Mais uma briga, né? De patrocínio. Mas não vou desistir não, só depois do... Vai ser difícil essa briga aí. Livro ouro, é tudo mais. Sem problema, Fazer mas... pedágio, fazer no E semáforo. também, Barbosa, não poderia deixar de esquecer que nós temos um atleta que é campeão, foi campeão agora sul-americano, do profissional de kickbox, e a Yasmin foi vice-campeã do Musical Forms. E está já classificada para o Pan-Americano. Parabéns aí às meninas aí que estão trazendo grandes conquistas aí na modalidade kickbox. A gente ainda tem oportunidade de falar, né? Mas tem muita gente aqui na cidade que traz muita conquista para cá e o pessoal nem fica sabendo. Fica sabendo. Né? Tanto é que hoje nós temos até um atleta hoje que está lá nos Estados Unidos, que é o Gustavo Borges, nadador aqui de Cubatão. Né? Vocês devem estar aí, está lá nos Estados Unidos. Como também tínhamos aquele outro nadador, também o Matheus, lembra do Matheus? Também outro nadador que também foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Como temos também a Giovana, grande atleta no hipismo. No hipismo. Né? Temos também o Matheus Nakajo, que é um grande campeão do xadrez aí, que já ganhou até de mestre no xadrez, né? Aliás, Cubatão é um celeiro. Um celeiro, é isso que eu ia falar, um celeiro de Cubatão, esporte. Esporte já é Esportivo, difícil de se fazer em qualquer lugar do mundo. Mas em Cubatão é muito mais difícil. Olha, é isso que não dá para entender a lógica, porque entra ano e sai ano, parece que as coisas, além de facilitar na cidade de Cubatão, muitos atletas, eu vou até comentar aqui, espero quando encontrar o Bacalhau, o meu amigo Bacalhau, ele assistir essa reportagem, ele não vai me xingar. O Bacalhau até, eu estive conversando com ele, né? Ele comentou que pediu até asilo lá em Santos, político, e foi lá, se naturalizou santista e tá para lá. Mudou sua cidadania, Barbosa. Mudou a cidadania. O Bacalhau comentando comigo, né? Falou que mudou a cidadania, para ver como é que tá a situação de Cubatão, né? Os nossos grandes professores, os nossos grandes atletas estão indo embora. Eu não sei se eu vou ser o último a apagar a luz, mas tudo bem, né? Espero que não. Eu espero também que não. Eu adoro essa cidade, os meus amigos estão aqui, meus filhos, né? Todo mundo, então eu adoro essa cidade. Infelizmente, né? Seria bom a gente escolher o povo da nossa cidade, mas nós não podemos. Mas adoro mesmo assim a minha cidade. Professor Carlos, professor isso? Mestre, é o seguinte, como o senhor só está falando aqui sobre o Karatê, eu queria saber qual o conselho que o senhor daria para os jovens que desejam seguir esse esporte. Professor Wilson, não só esse esporte, mas todo o esporte. Vamos falar aqui dos esportes marciais, né? Vamos falar do kickbox, onde é a modalidade que vocês pertencem, você é o professor Carlos, o Barbosa aqui, a capoeira e o karatê.
todos os esportes são bem-vindos para todas as crianças, todos os jovens, para adultos, desde que bem praticados e com professores realmente capacitados, professores realmente habilitados. Porque não adianta, Soyuz, uma pessoa achar que sabe dar um soco e um chute, levantar a perna, já é professor e se intitula mestre. Infelizmente, na cidade de Cubatão está cheio, chapado disso. Então, eu vou dar uma frisada sobre a Liga Cubatense de Artes Marciais. Se a Liga hoje Cubatense deve estar com 12 para 13 anos já, né? 14 anos. 14 anos? Errei. 14 anos. Se ela não está naquele apogeu, porque foi exatamente os próprios intitulados professores e mestres que cada um quer ver o seu lado. Isso também é ruim. São uns poucos, igualzinho vocês aqui, que ainda mantém aquela linhagem boa, que realmente, onde se dependesse de vocês, a Liga Cubatense, de nós, vamos dizer assim, a Liga Cubatense estaria nós, graças a Deus, nós temos grande. hoje, o número que eu fiz a conta hoje, nós temos 90 alunos. Então, um número para uma academia que é paga, está excelente. Mas Ótimo. tudo isso volta àquela questão. Fundação. O poder público teria que ter o quê? A escolinha. O poder público teria que chamar para qualquer modalidade, não só karatê, capoeira, judô, kickbox, teria que se trabalhar com as ligas. Porque hoje o poder público ele trabalha individualmente. Olha, eu gosto daquele rapaz ali que tem olhos azuis, é do karatê. Exatamente assim. Aquele ali não é legal. Olha, aquele do judô ali é com aquele que eu quero trabalhar. São trabalhos. Não, mas aqui na cidade acontece assim. Muita gente frequenta mais a prefeitura que o próprio funcionário. Funcionário, exatamente. Ou então, eu vou contar, quando eu estava como presidente, eu acertava alguma coisa lá com o secretário, secretário, mas assim, aí o próprio, vamos dizer, professor ou mestre que pediu a coisa para mim, ia por trás depois, que eu já tinha conversado com o secretário, e ia pedir a mesma... Passava a rasteira. Se não saísse daquela maneira dele, aí ele vinha pra mim, saiu o meu negócio, saiu o dinheiro. Era assim. E depois de ver o tanto quanto você se ferrou, eu parei de fazer isso. Olha, Aguinaldo, nossa conversa está muito gostosa. Mas antes de terminar, eu quero passar aqui uma lembrancinha na mão do... Agora... Eita, meu Deus! Olha só o que o Carlos está fazendo. Os convidados passados... vão tudo aqui vir requisitar. Essa é a única, é filha única. Rapaz, eu vou mostrar, por favor, gente. Mostra aqui, olha só. Essa é a filha única. Meu, eita, e eu tô aqui na foto, olha, gente. Eu tô aqui, olha. Foto de lá do baú, sai do baú. Rapaz, gente, essa é a primeira diretoria da Liga de Artes Marciais. Aproveitando que você está sendo parabenizado aí com um copo ou uma caneca do programa, você tem aí 30 segundos para fazer suas considerações finais ao programa. Obrigado pela sua participação. Espero que volte mais uma vez aí, né? Pelo amor de Deus. Eu agradeço a todos aqui. Eu espero que outras vezes virei aqui, com certeza. E gostaria de, na próxima vez, vir e bater um papo mais profundamente sobre o esporte, principalmente marcial de Cubatão, junto com todos vocês. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aqui aos parceiros de programa, o professor Wilson, o professor Carlos, a nossos diretores. Aguardo vocês no próximo programa, se Deus quiser, eu sei que Ele quer. Ok? Fique ligado no programa Ligado no Esporte.